Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse canal. Meu nome é Débora Santos, eu sou analista corporal e hoje eu vim falar de um tema que acho que é comum para todo adulto, né? Pelo menos se você já chegou a uma certa idade assim, o final da adolescência, o início da vida adulta, com certeza você já passou por isso. Que é chegar no fim de um ano, no início de um outro ano, essa época assim que a gente está vivendo agora, você faz uma lista de coisas que você quer fazer diferente daqui para frente. E aí sejam objetivos profissionais, pessoais, muitas vezes relacionados com a saúde, você quer se exercitar mais, você quer comer melhor, você quer criar hábitos saudáveis, diferentes, e então você se coloca, né, se propõe uma série de objetivos, e ao longo do ano, o que que a gente faz? A gente não se compromete com aquela lista, a gente se sabota, continua fazendo tudo igual fazia antes, não faz a maioria das mudanças da lista, e chega no fim do ano, a gente olha aquela lista de coisas incríveis que a gente queria e vê que a gente não cumpriu 30% dela. E se é que a gente cumpriu alguma coisa dela, né? Você já se sentiu assim? Tipo, que você mesma está se sabotando, está sabotando os seus sonhos, seus objetivos, mesmo sendo ótimos objetivos, mesmo você reconhecendo que a forma como você está levando a vida não é a melhor e que aquela que você botou no papel é uma muito mais próxima do ideal, muito mais perto do que você quer de verdade? Por que será que isso acontece? Já parou para pensar nisso? Para a gente responder, nós temos que voltar lá na primeira infância. Primeira infância, vai ali do útero até os 5, 6 anos de idade, é quando acontece um processo chamado mielinização. Se você já viu outros vídeos desse canal, é provável que você já tenha me ouvido falar disso. Mas se você não ouviu ainda, eu vou explicar bem rápido. É como se todo o nosso sistema nervoso fosse uma rede de fios desencapados. E aí, ao longo da nossa primeira infância, esses fios vão sendo encapados com uma capinha gordurosa chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela meio que ela finaliza a formação do nosso sistema nervoso. É como se fosse mesmo um fio elétrico que só tem um metal condutor de energia e aí alguém vem e coloca aquela capinha de plástico por cima que protege o fio e daí, né, o fio não corre o risco, por exemplo, encostando em outro fio, de dar um curto ou esbarrando em alguém, de dar um choque, porque ele está protegido com a capa de plástico. Então é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente está no útero, começa já a mielinizar os neurônios e daí a gente nasce e a mielinização vai descendo pela medula até que finaliza próxima à região genital, lá pelos 5, 6 anos de idade, por aí. E cada fase da mielinização, nós estamos interagindo com o mundo de uma forma diferente. Isso faz com que no resultado, no final da mielinização, a gente tenha adquirido 5 diferentes formas de funcionar da nossa mente. Então, a sua mente em branco, quando você nasce, né, vai sendo formada no útero, já começa a formar a parte de criatividade e de imaginação, e aí daí você nasce, é uma época que você tem uma explosão de informações novas, você começa a ter paladar, você passa a sentir fome, sede, frio, calor e sono, enfim, você passa a urinar e defecar. Então, assim, é um monte de sensações novas que no útero não tinha, e daí você está sendo mielinizado também numa área da medula que
pode intensificar muito essas sensações que você está sentindo. Daí o tempo vai passando, você começa a interagir com outras pessoas que não são a família imediata, a mãe, né? Você começa a interagir com outros adultos. Daí o tempo vai passando, você começa a perceber quais são as intenções das pessoas à sua volta. Você começa a perceber a expectativa das pessoas sobre você e você começa a conhecer os conceitos de decepcionar alguém, de se frustrar, e você começa a perceber que o mundo todo tem um funcionamento já antes de você e você quer fazer parte daquilo, né? E aí você nota que o mundo é feito em pares, todo mundo tem um par, você não tem. Então, tudo isso vai interferir na formação do seu jeito de funcionar. E aí, como é que a gente liga a mielinização, então, com você conseguir ou não conseguir dar prosseguimento nos seus objetivos? Vamos lá. Cada fase da mielinização foi formada por causa de uma dor, um trauma. O que é um trauma? É algo que você não está emocionalmente, psicologicamente preparado para enfrentar. Então, é algo que te pega de surpresa, uma sensação muito ruim, que dói muito, e daí você não sabe lidar com isso, e isso causa muito impacto em você. Isso faz com que você sinta que o seu sistema nervoso infantil, né, sente que aquilo é a morte, é uma questão de vida ou morte. Seu sistema nervoso existe para preservar a sua vida. Por exemplo, se você estiver distraído e se aproximar de uma fonte de calor, você vai sentir arder o seu braço. Opa, peraí, tá queimando aqui. Porque seu sistema nervoso identificou aquele perigo e já te avisou em forma de ardência para você perceber, tem uma fonte de calor. Se eu encostar, vai me queimar. Ou se você chegar a tocar em alguma coisa quente, você está lá usando uma chapinha, um babyliss, um ferro de passar roupa, e você encostar, imediatamente seu sistema nervoso vai fazer com que você de maneira automática, tire rápido a sua mão, a sua pele de contato com aquela fonte de calor. Se você tocar ou pisar num objeto perfurante, um prego, um alfinete, automaticamente também você vai puxar a parte do seu corpo que tocou aquilo. Por quê? Seu sistema nervoso está o tempo todo trabalhando, identificando coisas que possam interferir na sua vida, e aí, para salvar a sua vida, ele age rápido. Isso acontece também com os traumas emocionais. Então, ao longo do seu desenvolvimento do útero aos 5 anos, você vai experimentar dores como rejeição. Ah, porque os adultos te rejeitaram? Não, essa foi a sua percepção. Você se sentiu rejeitada por alguma razão. Você vai experimentar dor como abandono, de novo. Não que tenha sido abandonada, mas você vai ter essa percepção de não estar sendo vista, não estar sendo ouvida, de não ser importante, de ser abandonada. E você vai sentir uma dor de manipulação, é tipo assim, estão me usando, estão me manipulando mesmo. Você vai sentir dor de humilhação, do tipo, estou sendo julgada, estou sendo criticada. E você vai sentir dor de traição, tipo, alguém fez uma escolha e não me escolheu. Eu não fui a primeira opção de alguém. Eu fui trocada, eu fui substituída, ou eu fui comparada a outra pessoa e considerada pior. Essas dores que a gente passa nesse meio tempo, né, entre outros 5, 6 anos de idade,
Para aquela criança é a morte, é a dor da morte. O que que o sistema nervoso faz em socorro, em nosso socorro? Ele traz habilidades para você aprender a lidar com aquilo e superar aquilo e conseguir conviver com aquele sentimento e ainda tirar partido disso. Por exemplo, uma pessoa que se sente rejeitada, ela, se ela acha que o mundo real está rejeitando ela, ela cria uma capacidade de fugir para o mundo da imaginação. Então, é aquela criança extremamente criativa que pensa em soluções, coisas assim que ninguém nunca pensou. Vai ser um adulto também com uma certa facilidade de criar, de inventar, de imaginar, muito grande. Por quê? Porque se sentir rejeitado dá essa habilidade para ele. Assim como aquela pessoa que sentiu a dor da humilhação, que se sentiu criticado, julgado, condenado, é alguém que vai desenvolver uma habilidade enorme de prestar atenção nos mínimos detalhes, porque ele não quer errar, ele não quer ser chamado a atenção. Então, ele vai ter uma habilidade incrível de olhar no detalhe do detalhe, de não deixar passar nada despercebido, de fazer as coisas muito bem feitas, de ser também alguém de confiança, alguém em que você pode botar lá o problema que for no colo dele, ó, fulano, resolve isso aqui e ele vai dar um jeito. Ele vai resolver, porque ele não quer decepcionar. Mas percebe que esse comportamento é um comportamento saudável de funcionar de um jeito que evite uma dor, né? Esse é um jeito saudável. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para ficar bem claro. Uma criança que sofreu a dor da traição na infância. Então, em algum momento ali, por volta dos 4,5, 5, 6 anos de idade, ela sentiu que ela saiu perdendo, ela não foi a escolhida, porque ela não era a melhor opção entre as opções disponíveis. E aí, de maneira saudável, o sistema nervoso dela vai fazer com que ela seja uma pessoa extremamente resiliente, incansável, que dá tudo de si, que é rápida, é habilidosa em conseguir as coisas, em fazer tudo. E se torna um pouquinho competitiva, porque como ela quer ser a melhor, né? Então ela é competitiva. Então, de maneira saudável, ela vai se encher de atividades que que tenham uma competição estimulante, que estimule ela a querer fazer melhor, a se superar, porque ela sabe que tá, né, tem outras pessoas fazendo aquela mesma função, ela quer de maneira saudável se destacar de alguma maneira. Só que isso pode facilmente adoecer essa pessoa, porque ela pode ficar tão focada em ser a melhor a ponto de não reconhecer as suas habilidades, tudo de bom que ela consegue fazer. E aí, quando ela está numa situação que ela nota que tem uma outra opção, que tem a mínima chance de superar ela pode, se estiver, né, adoecida, a gente usa o termo se ela estiver na dor do traço dela, ou seja, se sentindo a pior opção, já antes de entrar, ela já está acreditando que ela não é capaz de vencer, que a outra opção realmente é melhor que ela não é boa o bastante, a tendência dessa pessoa vai ser dar para trás e falar assim: ah, nem queria. Tipo, sabe, num esporte, quando um time perde por WO, significa assim, ele não comparece ao jogo. Ele não dá as caras, o outro time fica lá esperando, da hora do jogo não apareceu o oponente, então aquele ali é declarado vencedor. Quem foi é declarado vencedor, porque o outro nem foi. Então, uma pessoa com um traço de caráter rígido,
que está na dor, ou seja, está se sentindo insuficiente, incapaz, que não é bom o bastante, que não adianta nem tentar, é isso que ele vai fazer, porque a dor de perder é tanta. A dor de não ser o escolhido, de não ser o preferido, de não ser o número um, de não ser o melhor, é tão grande que para se proteger de sentir a dor de ficar no segundo lugar, essa pessoa prefere não entrar em campo e dizer que nem queria. E é aí que a gente volta para o nosso tema inicial. Por que que a gente não cumpre nossos objetivos? Porque talvez a dor que você está evitando para você é mais importante de ser protegida do que alcançar os seus objetivos. Quer ver um exemplo? Talvez você esteja querendo levar uma vida mais saudável. Então, você quer fazer atividade física, você quer se alimentar bem e você quer beber tantos litros de água por dia e etc e tal. Só que lá na sua cabeça soa aquele alarme assim, opa, e aí a nossa aparência vai mudar, né? A nossa aparência, né? Eu tô falando assim, dos 5 modos de funcionar que tem aí dentro da sua mente, né? Esses 5 bonequinhos lá dentro começam a falar nisso. Olha, nossa aparência vai mudar. Aí, sabe esse bonequinho aí, do traço rígido, vai falar assim: vão olhar mais para nós. E aí, pode ser que surja alguém interessado em nós. E agora? Mas você tá na dor do traço rígido, acreditando que você não é bom o bastante, que você não é suficiente, que ninguém iria gostar de você e escolher você para se relacionar. Então, você já começa a desesperar. E se alguém se aproximar de mim? E se eu gostar dessa aproximação? E se essa pessoa, depois de algum tempo, perceber que eu não sou isso tudo que ela pensa? Porque lembra, ó, na sua cabeça você não é tanta coisa assim. Na sua cabeça você não é boa o bastante. Aí você. E se essa pessoa perceber isso? E se essa pessoa depois me trocar por outra pessoa porque eu não sou boa o bastante? Deixa isso quieto, não quero não. Deixa, deixa os piores hábitos possíveis para manter o corpo maior possível, para ninguém se aproximar de mim, para ninguém olhar para mim, lê do engano. Primeiro que tem gosto para tudo, né? Primeiro que em todas as pessoas têm a possibilidade de, de ser alvo do interesse de outra pessoa. Segundo, que você inconscientemente sabota um bom hábito por causa de um medo, por causa de uma dor que pode ser tratada. E, inclusive, o fato de alguém se interessar por você não significa que você tem que se relacionar com aquela pessoa. E mesmo que isso aconteça, né, que você venha a se relacionar e o relacionamento não der certo, não significa que é porque você não é boa o bastante para este relacionamento. Mas aí tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas aí, uma série de coisas que precisam ser investigadas aí. Eu dei um exemplo. Gente, o que faz a gente não cumprir os nossos objetivos pode ter milhares de exemplos falando do assunto, mas basicamente a raiz é essa. Aquilo que você está tentando fazer ou vai te colocar numa situação de reviver uma dor existencial lá da sua infância, e aí o seu sistema nervoso vai te sabotar mesmo, para que isso não venha acontecer como uma forma de proteção,
ou nem é você que quer tanto assim esse objetivo. Aquilo entrou na sua lista porque você quer agradar alguém, você quer dar orgulho para alguém, né? Você quer ser aplaudido por alguém, mas esse desejo nem é seu de verdade. Então analisa aí, de tudo que você botou na lista desse ano, o que você realmente quer? É um desejo que vem aí do seu coração, que é um objetivo da sua vida, é algo que você quer alcançar, e o que não é. O que que é aquilo que você sabe que se você fizer, vai atrair o sorriso de aprovação de alguém que você ama. E outra coisa, se você precisar de ajuda, busque ajuda. Aqui eu me ofereço como analista corporal para ser esse auxílio, alguém que vai te mostrar, através da análise corporal, o seu jeito de funcionar, né? Quais podem ser as possíveis razões por trás de você não conseguir alcançar esse ou aquele objetivo. E aí a gente pode trabalhar em cima disso, te dar as ferramentas que você precisa para conseguir resolver isso, tá bom? Então, se você precisar, pode me chamar no contato que tem aqui na descrição do vídeo e aí a gente conversa sobre esse assunto. Agora, se você apenas com esse vídeo já consegue ter ideia das razões de você não ter conseguido alcançar os seus objetivos no ano passado, faça um plano de novo, né? Analise aí como é que você pode resolver isso, como que você pode, que atalhos você pode criar ou que soluções você pode dar para que você consiga alcançar esse ano todos os seus objetivos, tá bom? Eu agradeço muito você que ficou aqui até o final. Por favor, se você gostou do conteúdo, dá o like aqui, né? Sinaliza para mim que você gostou. Se você tiver ideias de conteúdos que gostaria de ver por aqui, por favor, também pode anotar aqui nos comentários. Eu vou preparar cada conteúdo que for sugerido e eu agradeço muito a sua presença, a sua companhia. Eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira, que você consiga fazer um ano incrível, tá bom?